E aí, turma, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma leitura, mais uma lei seca, Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Estado do Tocantins. Bem-vindo a mais uma leitura. Não é inscrito no nosso canal, inscreva, deixa um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Bora, vamos à leitura. Mais uma leitura, Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Estado do Tocantins, Lei 3.461, de 25 de abril de 2019. Vamos estar falando aqui no capítulo 3, seção 1, das penalidades. Artigo 105 das sanções disciplinares. A linha A: advertência; B, suspensão; C, demissão; D, cassação de aposentadoria ou disponibilidade; E, destituição de cargo de provimento em comissão; F, destituição da função; D, confiança. Artigo 106. A advertência será aplicada no estrito e deverá constar no assentamento individual do servidor nos casos de violação de qualquer dos deveres previstos no artigo 96, que não justifique imposição de penalidade mais grave. Artigo 107 diz: a suspensão, de que não poderá exceder a 90 dias, será aplicada em caso de reincidência em faltas puníveis, como advertência ou violação de faltas disciplinares previstas no artigo 98 desta lei. Parágrafo 1º. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa na base de 25% por dia do subsídio, ficando o servidor obrigado a permanecer no serviço. Parágrafo 2º. O servidor suspenso perderá durante o período todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. Terceiro, a pena de multa será aplicada na forma e nos casos expressos previstos em lei ou regulamento e deverá ser revertida ao Fundo de Modernização da Polícia Civil do Estado do Tocantins, Fundpol, preferencialmente para manutenção e melhorias na corregedoria. Parágrafo 4º. O servidor condenado à pena referente à perda de material funcional e multa de trânsito deverá ressarcir o valor correspondente aos cofres públicos nos termos da lei, sob pena de inscrição na dívida ativa estadual. Artigo 108. A pena de demissão será aplicada nos casos de infração prevista no artigo 99, bem como nos casos contumácia na prática de transgressões disciplinares puníveis com a suspensão. Parágrafo 1º. Entende-se por contumácia a prática, no período de 5 anos consecutivos, contado da data da primeira transgressão, de 4 ou mais transgressões disciplinares pelas quais o servidor tenha sido eventualmente punido. Segundo, a demissão de servidor pela hipótese prevista nos incisos 1 e 2 do artigo 99 desta lei deve ser precedida de condenação criminal transitada em julgado, caso que o fato na esfera administrativa seja enquadrado também como outra modalidade de infração disciplinar. A administração pública tem o poder e o dever de apurar e impor ao servidor faltoso a respectiva penalidade disciplinar, sem ter que aguardar o trânsito em julgado da eventual sentença condenatória, penal condenatória. Artigo 109. Deve ser cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do servidor inativo que houver praticado na atividade falta punível com a demissão. Artigo 110.
A demissão ou a destituição do cargo de provimento em comissão ou a função comissionada motivada por improbidade administrativa pela aplicação irregular de dinheiro público, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio público ou por corrupção ativa ou passiva, implica na indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário nos termos da lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 111. A demissão, destituição do cargo de provimento em comissão ou a função comissionada incompatibilizar o ex-servidor para nova investidura em cargo público estadual no prazo de 5 anos. Parágrafo único. Não pode retornar ao serviço público estadual o servidor que for demitido ou destituído do cargo de provimento em comissão ou a função comissionada por decisão fundada em processo administrativo disciplinar que concluir pela prática de crime contra a administração pública, ato de improbidade administrativa, aplicação irregular de dinheiro público, lesão aos cofres públicos ou dilapidação do patrimônio público. Artigo 112. As penalidades de advertência e suspensão têm seus registros cancelados após o discurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surte efeito retroativo e deve ser procedido de requerimento escrito do servidor penalizado. Seção 2 da competência e aplicação de penalidade. Artigo 113. Para a aplicação das penalidades previstas nesta lei, são competentes o chefe do Poder Executivo para a aplicação das penas disciplinares de demissão, destituição de cargo e provimento em comissão e cassação de aposentadoria e disponibilidade. 2. O secretário de Estado de Segurança Pública para a aplicação das penas disciplinares de destituição, a função de confiança e suspensão de 41 a 90 dias. 3. O Corregedor-Geral da Polícia para aplicação das penas disciplinares de advertência e suspensão até 40 dias. Parágrafo único. O processo administrativo disciplinar em comissão conclui pela pena de demissão de delegado de polícia. Os autos serão encaminhados à Secretaria de Estado de Segurança Pública para fins de remessa à Procuradoria do Estado, que provocará o Poder Judiciário, objetivando a declaração judicial de perda do cargo. Artigo 114. Na aplicação das sanções disciplinares, serão considerados de natureza de infração sua gravidade e as circunstâncias em que foi praticada. 2. Os atos que dela provenier para o serviço público. 2. A recuperação do fato. 4. Os antecedentes do servidor. 5. A reincidência. 6. As circunstâncias agravantes ou atenuantes. Parágrafo 1º. O ato de imposição da penalidade deve mencionar sempre fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. 2. Extingue-se a punibilidade das transgressões disciplinares definidas nesta lei. 1º, a ocorrência de prescrição da ação disciplinar. 2. Em caso de obra do servidor indiciado ou acusado. 3. Decisão judicial que negar a existência do fato ou afastar do acusado ou indiciado o respectivo autoria. Artigo 115. São circunstâncias que atenuem a pena. 1º, haver o transgressor procurar diminuir a consequência da falta ou haver, antes da aplicação da pena, reparo do dano. 2. Haver
o transgressor confessado espontaneamente a falta perante a autoridade sindicante ou processante de modo a facilitar a apuração daquela. 3. A boa conduta funcional. 4. Ter praticado a infração na forma tentada. 5. Os prêmios e os relevantes serviços prestados nos termos do artigo 251 desta lei. Artigo 116. São circunstâncias que agravam a pena. Impedir ou dificultar de qualquer maneira a apuração da falta funcional cometida. 2. Concurso de 2 ou mais agentes na prática da infração. 3. Coação, instigação ou determinação para que o servidor subordinado ou não pratique infração ou dela participe. 4. A prática simultânea ou conexão de 2 ou mais transgressões. 5. A prática de transgressão para assegurar a execução ou ocultação, a impunidade ou vantagem decorrente das transgressões de outra transgressão. 6. A execução ou participação de transgressão disciplinar mediante paga ou promessa de recompensa. 7. A prática reiterada ou continuada da mesma transgressão. 8. O uso indevido de meios de coerção e intimidação. 9. Ter sido praticado a transgressão com premeditação. 10. Ter sido praticada a transgressão em lugar público por intermédio de rede social ou rede mundial de computadores, da imprensa ou de presença de várias pessoas. 11. Ausência injustificada nas intimações ou convocação de autoridade policial corregedora. Artigo 117. Considera-se reincidente o servidor que, no prazo de 5 anos, após ter sido condenado em decisão de que não caiba mais recurso ordinário, venha praticar a mesma ou outra transgressão disciplinar. Seção 3 da prescrição. Artigo 118. A ação disciplinar prescreverá em 5 anos, quando as infrações puníveis, com demissão, cassação ou aposentadoria ou disponibilidade e destituição do cargo em comissão, em 2 anos, quanto à suspensão, em 180 dias, quanto à advertência. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a ocorrer da data em que o fato se tornou conhecido pela autoridade competente para instaurar o procedimento disciplinar. 2. A abertura de sindicância ou instauração de processo administrativo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. 3. Interrompido o curso da prescrição, o prazo começa a correr a partir do dia em que cessar a instrução que perdurar, levando em conta a projeção do prazo de instrução, eventual prorrogação e julgamento. 4. O prazo de prescrição fixado nas leis penal aplica-se às infrações disciplinares previstas no crime, ressalvados abandono de cargo. 5º. O prazo prescricional suspende-se: 1º, enquanto sobrestado o procedimento disciplinar. 2. Durante o período em que o servidor encontra-se em local incerto e não sabido. 6º. Procedimento disciplinar poderá ser sobrestado e a critério do Corregedor-Geral da Polícia. 2. Para aguardar a decisão judicial em razão de conveniência das investigações. 2. Quando o servidor estiver de licença para tratar de interesse particular, mandado classista ou a disposição de outro órgão sem ônus ao poder cedente. 3. Comprovação de força maior que configure causas que impeçam a instrução processual. 7º.
incide prescrição procedimento disciplinar, paralisando por 2 anos pendente de julgamento ou qualquer despacho, e os autos são arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade decorrente do ato. Artigo 119 traz: transitada em julgado a decisão de mérito, inciso 1º, quando improcedente a ação judicial, a administração prosseguirá com o procedimento de apuração e, retomando-se a partir do então a contagem do prazo prescricional, suspenso nos termos do inciso 1º, parágrafo 6º do artigo anterior. Inciso 2º, tratando-se de decisão que determinar a anulação do procedimento, reabrirá a partir de então prazo integral para a administração realizar um novo procedimento. Parágrafo único. Considera-se transitada em julgado a decisão contra a qual não cabe mais recurso, tornando-a imutável e indiscutível. Artigo 120. A administração deve, após ciência da decisão judicial, concessiva de medida liminar ou equivalente, que suspende a eficácia do procedimento, determinar, desde logo, a abertura de nova ação administrativa disciplinar e dar continuidade aos trabalhos de apuração, bem como sanar nulidades ou produzir provas que julgar urgente ou relevante, podendo, inclusive, anular por ato administrativo o procedimento objeto da ação judicial. Artigo 121. A decisão que conhecer a existência de prescrição deverá determinar, desde logo, a providência necessária à apuração da responsabilidade pela sua ocorrência, se houver indícios de dolo ou culpa. Mais uma leitura aqui no Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Estado do Tocantins. Muito bem, mais uma leitura aqui, mais uma lei seca passando aqui para você. Você não é inscrito, está curtindo? Inscreva no canal, comente, deixe suas impressões, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais e vamos que vamos, mais vídeo no próximo. Até lá!